Olá, estamos aqui em mais uma aula preparatória para concursos na área da educação. Continuando o nosso módulo sobre LDB, vamos aí para a nossa aula 8. E aí nós iremos falar sobre o título 5, dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Vamos continuar no capítulo 2, só que agora iremos para a seção 3, falar sobre o ensino fundamental. Então vamos aí para o artigo 32. O artigo 32 da LDB fala sobre o ensino fundamental. Então vamos ver o que ele diz. Então, o artigo 32 diz o seguinte: o ensino fundamental obrigatório, tá? O ensino fundamental ele é obrigatório, com duração de 9 anos, ele vai ser gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante, vamos lá para os incisos. No inciso 1, ele diz o seguinte: mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Inciso 2, ele diz o seguinte: a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Inciso 3, ele diz o seguinte, sobre a formação básica do cidadão: o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. No inciso 4, ele diz o seguinte: o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social, tá certo? Então, informações básicas, desse nosso primeiro ponto aqui é que o ensino fundamental ele vai ser obrigatório, tem duração mínima de 9 anos e é gratuito na escola pública, ok? E terá início aos 6 anos de idade. E aqui, esses incisos, ele está pontuando, o objetivo da formação básica do cidadão no ensino fundamental. Vamos aí. O que diz o parágrafo 1º, É facultada ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos, Então, se ele tiver interesse, da instituição de ensino, dos sistemas de ensino, isso pode ocorrer. No parágrafo 2º, ele diz o seguinte: os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação, do processo de ensino e aprendizado, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino, ok? Isso aqui ocorre muito pouco. Normalmente, acontece a progressão regular por série, O aluno sai do primeiro ano, vai para o segundo ano e assim por diante. No parágrafo 3º, ele diz o seguinte: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurando às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, nesse caso, será o ensino regular, será ministrado em língua portuguesa, mas não será assegurado às comunidades indígenas essa utilização das línguas maternas, ok? Então, o ensino fundamental ele será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, foi o que aconteceu com a pandemia da Covid em 2020, em que teve, praticamente o ensino foi 100% à distância, foi ensino remoto. O currículo do ensino fundamental, ele incluirá obrigatoriamente, preste muita atenção nessa palavrinha, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a lei, 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o famoso ECA, observado a produção e distribuição do material didático adequado. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental, Esses símbolos nacionais, um exemplo é a bandeira, tá certo? No artigo 33, ele diz o seguinte sobre o ensino fundamental: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vetadas quaisquer formas de proselitismo, tá certo? Então aqui, nesse caso, muitos alunos, possuem um ensino diferente, possuem uma religião diferente da católica, que seria a grande maioria do Brasil. No entanto, a gente vê que tem uma grande diversidade religiosa no nosso país. Mas por esse motivo, o professor ele não pode se limitar somente às crenças religiosas, Ele pode trabalhar valores e outros pontos.
No parágrafo 1º do artigo 33, ele diz o seguinte: os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Tá certo? Então, esses sistemas de ensino irão fazer essa regulamentação. Normalmente, eles colocam apenas para ser trabalhado no ensino religioso valores, tá? Algumas tradições, os símbolos de muitas religiões. No parágrafo 2, ele diz o seguinte: os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Ok? Então, para ocorrer nessa regulamentação, os sistemas de ensino vão ouvir a sociedade civil. No artigo 34, ele diz o seguinte: a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, né, que seria o turno parcial, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola, né? Então, o que seria sendo ampliado de maneira progressiva? Por exemplo, em um ano, a escola só funciona pela manhã, o ensino fundamental, e no próximo ano, essa escola ela vai ofertar 1 ou 2 dias na semana para que esses alunos vá no contraturno. Então, progressivamente, aos poucos, ok? Então, no parágrafo 1º do artigo 34, disse o seguinte: são ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei, tá certo? Ou seja, em alguns casos pode ter sim um ensino fundamental à noite. O ensino fundamental ele será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, ok? Então a lei ela permite com que o ensino fundamental seja implementado de maneira integral de acordo com o interesse dos sistemas de ensino, ok? Então agradeço pela sua atenção, continue firme e forte nos estudos e aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Continue firme.